Olá, eu me chamo Hilda e irei apresentar a vocês o trabalho intitulado Política Brasileira para o Ensino Remoto no Contexto Pandêmico, uma revisão da literatura, de minha autoria, em coautoria com a professora Mariângela Teixeira Brandalize. Ambas as pesquisadoras estão vinculadas ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa e ao grupo de estudos e pesquisas em Política Educacional e Avaliação, GPEA. Esse artigo, ele apresenta os resultados, como você pode ver no título, de uma revisão sistemática da literatura sobre a política do ensino remoto no Brasil, no período de 2020-2021. O objetivo desse estudo foi responder à questão quais e o que revelam as produções acadêmicas voltadas à análise da política do ensino remoto como uma política educacional específica para o período pandêmico no Brasil. O interesse por essa investigação, ele nasce justamente de uma proposição de pesquisa de doutoramento vinculada ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa e ao grupo de estudos e pesquisas em Política Educacional e Avaliação, o GPEA. Ao definirmos, então, como objeto de estudo a política de ensino remoto brasileira, optamos por realizar essa revisão sistemática da literatura, a qual envolveu 3 etapas. Na primeira etapa, realizou-se o levantamento das produções sobre o ensino remoto no contexto da pandemia da Covid no Brasil. A segunda etapa foi a leitura da contribuição desses estudos. E a terceira etapa foi a análise das produções selecionadas para realizar a síntese analítica. A primeira etapa foi realizada, então, o levantamento das produções acadêmicas nas principais bases de indexadores dos periódicos científicos, bem como do portal da CAPES e de outros bancos de dados importantes, como a Cielo, o Redalic, o DOAGE, o CURGREF, o CAF e o Google Acadêmico. O meio de busca utilizado para levantar os estudos foi as palavras-chave: políticas educacionais, políticas de aulas não presenciais, ensino remoto, pandemia e Covid. A estratégia que foi empregada para localizar os trabalhos baseou-se na técnica avançada de buscas, justamente por permitir explorar todos os campos da base de dados pesquisadas, bem como campos específicos, como o título, o resumo e o autor. Na tentativa, então, de identificar o maior número de trabalhos possíveis, utilizamos os operadores booleanos. O recorte temporal da busca foi o período de 2020 e 2021. E no mapeamento foram levantados, então, 119 trabalhos, sendo 16 dissertações, 2 livros e 101 artigos. Não identificamos nenhuma tese. Inicialmente, para realizar a segunda etapa da pesquisa, os trabalhos foram selecionados de acordo com seu título, considerando então as palavras-chave ensino remoto, pandemia e Covid-19. Em seguida, foi realizado um refinamento
desses trabalhos através da leitura dos resumos, seguida de uma leitura completa dos textos. A leitura completa ela foi realizada justamente para buscar identificar qual era a abordagem principal dos trabalhos que foram levantados. Dessa forma, nós optamos nessa segunda etapa em organizar os 119 trabalhos em 8 categorias, de acordo com os temas que eram tratados. A terceira etapa da pesquisa, justamente por realizarmos um levantamento com uma diversidade de temas, foi preciso realizar uma nova leitura dos trabalhos, a fim, então, de selecionar de modo mais criterioso os que tinham como enfoque a análise da política de ensino remoto no Brasil durante a pandemia da Covid, pois o nosso foco era justamente conhecer em particular a política do ensino remoto brasileira e as orientações que foram dadas por ela para a educação naquele contexto. Esse enfoque, então, fez com que os 16 textos contidos na categoria 4, que abordavam diretamente a análise da política de ensino remoto, fossem selecionados justamente por serem de interesse da nossa pesquisa. Contudo, desses 16 textos, houve um refinamento, e 9 textos foram selecionados dessa categoria, uma vez que os demais não tinham como foco uma leitura da política e das suas orientações. Nesse sentido, desses novos artigos escolhidos, 4 tratavam de modo mais direto da política do ensino remoto, enquanto 5 abordavam a política relacionada à perspectiva da educação como um direito fundamental. Desses novos trabalhos selecionados, 7 são artigos de periódicos científicos e 2 são capítulos de livros. Não houve seleção das dissertações. Ao traçar uma reflexão acerca da política educacional brasileira no contexto pandêmico, os estudos analisados indicam que, mesmo antes da pandemia, a educação no Brasil ela já passava por um processo de desmantelamento, alinhado aos preceitos neoliberais, sendo que a crise sanitária, então, instalada em 2020, ela apenas trouxe agravos a tal processo, acelerando assim o processo de precarização da política educacional via o estabelecimento do ensino remoto. De modo mais explícito, os estudos apresentam 3 elementos que confirmam essa tendência de corrosão da educação pública agravada pela pandemia da Covid por meio da política do ensino remoto. Esses elementos estão desdobrados no desmonte das políticas educacionais, que revelam assim, um processo intencional de precarização que combina dentro da escola pública a redução de investimentos, o sucateamento dos serviços prestados e a privatização. Além disso, o segundo elemento se revela através de uma desconsideração repentina das dimensões continentais do país, onde, ao pensar as políticas educacionais para o contexto brasileiro, não se pensa nas desigualdades sociais, econômicas e tecnológicas dos estudantes, desconsiderando assim as dimensões continentais do país e propiciando um fortalecimento do processo de exclusão educacional.
essa política ainda sugere a solidificação da EAD através do ensino remoto. É nesse sentido, então, a partir desses elementos, que os estudos apontam o ensino remoto como uma ameaça à educação pública, ao passo que ele se insere no processo de avanço do projeto neoliberal, ao colocar em xeque a possibilidade do crescimento da EAD, do processo de privatização e da flexibilização da educação. Ao desconsiderar o debate coletivo, sem pensar assim qual seria a melhor opção para as escolas naquele momento, desconsiderou as especificidades e as desigualdades presentes nas diversas regiões do país e não problematizou os processos de ensino-aprendizagem no contexto não presencial. Nesse sentido, os estudos eles analisam que as orientações advindas da gestão da educação brasileira para os anos letivos de 2020 e 2021, apesar de conseguirem integrar os estudantes de diferentes condições sociais, não deu conta de cumprir com o acesso à educação. Isso porque as soluções apresentadas seguem na contramão dos preceitos legais e constitucionais que asseguram a oferta da educação com qualidade, como que é proposto pela Lei de Diretrizes e Bases e pela Constituição Federal de 1988. Fortalecem, assim, a desqualificação do processo educativo e a desigualdade socioeducacional. É nesse sentido que esses estudos eles indicam que essa política do ensino remoto ela tem um caráter profundamente excludente, ao passo que ela ignorou uma pluralidade de contextos socioculturais para seguir o cumprimento de um currículo e o cumprimento do ano letivo. Dessa forma, os estudos chegam à conclusão que temos assistido um intenso processo de negligência com a educação dos estudantes brasileiros, no qual o ensino remoto ele surge como a melhor opção, como uma versão que, de certo modo, atropela a legislação à medida que o trabalho escolar 100% não presencial acaba sendo validado como uma forma de dar continuidade aos objetivos da educação. É nesse sentido, então, que os estudos indicam que a qualidade da educação ela ficou comprometida no contexto da pandemia, da mesma forma que a efetivação do direito à educação, pois a própria organização do trabalho pedagógico desenvolvido dentro das escolas, ela se mostrou deficitária naquele momento. E isso ocorreu justamente, segundo os estudos, porque o governo federal, ele apenas adequou o ensino presencial para o ensino remoto, não havendo nenhuma orientação clara e objetiva em como encaminhar o novo cotidiano escolar durante o período pandêmico. O que houve, na verdade, foi apenas a indicação de como implementar um ensino remoto, mas sem um planejamento claro e sem uma organização articulada entre as redes de educação federal, estadual e municipal. Essa desarticulação, então, de ações se configurou, segundo os estudos, como a maior falha da gestão governamental frente à pandemia, visto que houve erros de comunicação entre Estado e sociedade, o que interferiu, então, na efetivação do trabalho pedagógico pelas redes de educação.
O Estado, dessa forma, segundo os estudos, negou então o direito à educação, quando não propiciou uma articulação efetiva ao plano de contingência sanitário, ou ao menos a necessidade de repensar o arranjo escolar neste momento particular da história, que foi a pandemia da Covid-19. A qualidade da educação, então, ela foi relegada a segundo plano, quando o foco do Estado se pautou apenas na oferta educativa ao maior número de estudantes, mas não considerou as necessidades que as comunidades escolares estavam passando naquele período. O ensino remoto, de certa forma, segundo os estudos, ele nasce para atender, então, o jogo político, econômico e midiático, que foi imposto tanto a professores quanto aos alunos, através de um consumo excessivo de tecnologias, sobre a alegação de reduzir os danos provocados pela pandemia da Covid no fechamento das escolas. O ensino remoto, então, ele se apresentou ao setor educacional com a intenção de ser a melhor alternativa, mas ele não se demonstrou eficaz pela dificuldade de acesso aos suportes tecnológicos e internet, pela dificuldade do uso desses recursos e em lidar com a linguagem virtual, e também trouxe uma sobrecarga de trabalho, somada ao estresse pertinente da situação pandêmica. Os estudos, então, apontam para a insuficiência de políticas educacionais no período da pandemia, uma vez que não se garantiu a conectividade e o direito à educação no país em meio à crise sanitária. É nesse sentido, então, que a síntese analítica dos estudos conclui que o Estado brasileiro, por um lado, falhou ao decidir por uma política educacional que não orientou claramente a educação no período pandêmico, mas, por outro, ele foi competente a utilizar da sua eficácia simbólica, da sua força pública social, para reproduzir desigualdades educacionais, promovendo assim a perda da qualidade do ensino e da aprendizagem e não garantindo os princípios legais propostos para a educação brasileira na legislação e nas normas constitucionais do país.